Há alguns anos atrás, trabalhei em uma casa de um casal evangélico, tá? Esse casal era da igreja de Deus e Amor, tá? Não tô aqui para falar de placa de igreja, tá? Tô aqui para me dar a minha opinião, meu relato, o que aconteceu e eu presenciei na vida desse casal. Me lembro como se fosse hoje. Cuidava das crianças deles, na época era pequena, né, as crianças. E na época eu ia na igreja junto com ela. E era um casal que você via assim, você não colocava defeito naquele casal. Você não achava assim algo para colocar no meio daquele casal, sabe? E de repente tudo mudou. De repente a vida deles viraram uma bagunça, viraram de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque naquela época muitas pessoas não tinham, e até hoje, né? Até hoje não tem sabedoria de falar com um casal cristão ou qualquer casal, né? Tem pessoas que não têm sabedoria em falar sobre relacionamento. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui com essa pessoa que eu trabalhei com ela e para reunião das irmãs. Reunião das irmãs, sabe? Que as irmãs juntavam as irmãs e dava aquela reunião, como que a irmã tinha que ficar com o marido, sabe? Eu fui naquela reunião com aquela irmã, com essa pessoa. Me lembro como se fosse hoje. Ela chegou na irmã que estava à frente do trabalho, à frente da obra, né? Para dar opinião, para dar conselho entre o casal, né? Do relacionamento, como que a mulher deve ficar com seu esposo na hora que vai fazer amor, na hora que vai ficar com seu esposo, sabe? Na hora do sexo, é a palavra certa, né? E aí eu vi ela falando assim para a irmã, que estava na frente do trabalho: ô irmã, eu gosto de fazer tal posição com meu esposo. O que que a irmã acha? Sabe o que que a irmã falou? Pecado. Pecado você ficar nessa posição com seu marido. Pecado você ficar nessa posição com seu esposo. E eu, assim, era jovem, né? Na época eu não tinha namorado, não tinha esposo, sabe? Eu era solteira na época, eu era bem jovem. Mas eu ia, né? Eu ia na reunião das irmãs para me aprender, para me saber, para me conhecer também. E E aí, conversa vai, conversa vem, ela falando da vida dela, que ela gostava de fazer aquela posição com o marido e que só conseguia se satisfazer naquela posição. E aí jogaram um balde de água fria nela, gente, falando que não podia fazer aquela posição. Agora eu digo para você, aonde é que está na Bíblia, aonde é que está na Bíblia que você não pode fazer tal posição com o seu esposo? Me diz. Não tem. E se tiver, eu quero que alguém que entenda a Bíblia deixe aqui nos comentários para mim saber, por favor. Porque a Bíblia Sagrada, tá, não enfatiza que o sexo dentro de um casamento é um é pecado, sabe? Porque assim vai do casal. Se tiver respeito, porque tem que ter respeito entre o casal. O casal tem que concordar com o que quer fazer naquela hora, não é verdade? Agora, se não tem concordância, não vai sair nada dali. Não vai, não é verdade? Que a Bíblia é bem clara que Deus ele se agrada quando um casal tem, né, o seu ato sexual aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Que seja casado, porque se for com traição, se for fora do casamento, Deus não se agrada disso, tá? Deus se agrada sobre o casal, porque ele deixou o casal para ter a sua relação com amor, com carinho, com gratidão, com respeito, não é verdade? Mas sabe onde eu quero chegar? Sabe onde eu quero chegar? Que muita gente, tá? Não sabe aconselhar um casal, não sabe aconselhar, tá? Um casamento, não sabe. Sabe o que acontece, gente? Hoje, essa pessoa não tá mais com o esposo. Separou-se do esposo. Essa pessoa hoje está no mundo,
fazendo coisas que ela queria fazer com o marido e não pôde fazer porque foi barrada, porque foi falado que não podia, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E hoje ela não está com o marido, separou, porque ela queria, né, sentir prazer com o esposo e não pôde. E o que acontece? O inimigo entra, trabalha, a pessoa para de gostar do esposo, para de amar, né? Não foi instruída na igreja, perguntar realmente para a pessoa que entende, para o seu pastor, para a sua pastora, porque, gente, hoje em dia, para você ser um pastor, para você ser uma missionária, você tem que tem que ter base de conhecimento, né? Você tem que ter um conhecimento para você passar para aquele casal, para aquela pessoa. Eu. Se alguém me pedir um conselho para mim, se tiver ao meu alcance, né? E se eu ver que eu posso dar resposta para aquela pessoa, eu vou dar. Mas se aquela pessoa vir falar algo que no momento eu não posso dar resposta, eu vou falar para aquela pessoa assim: olha, fulano, olha, ciclano, espera um pouquinho que eu vou dar resposta para você. Acalme-se que eu vou dar resposta para você. Eu não vou dar resposta para você com coisas erradas. Então você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer a palavra, você tem que se aprofundar, né? E trazer uma palavra boa para aquela pessoa, porque senão você afunda o casamento daquela pessoa, aquela pessoa se afunda porque aquela pessoa não vai ter conhecimento, não é verdade? E hoje a pessoa não está mais com o esposo, está separado, vidas separadas, por causa que ela queria fazer uma posição com o marido e foi barrada, foi parada e não podia, gente. Aí o que acontece? Foi pro mundo. Foi pro mundo fazer coisas que ela queria fazer, né? Queria fazer, né, gente? E aí, o que vocês acham? Vocês conhecem alguém assim? Já conheceu? Já passou por isso? Você evangélico, você aí, sabe que é casado? Deixa aqui nos comentários para mim saber, por favor. Porque, gente, não é pecado você fazer amor com sua esposa, com seu marido. Não é. E as posições? Não, a Bíblia não diz que tipo de posição você tem que fazer. Né? A Bíblia condena várias coisas a Bíblia condena, sabe? Depois eu vou falar com vocês, né? Qual o tipo de coisas que a Bíblia, que Deus condena. Agora, uma posição para você fazer com seu marido, não está na Bíblia. E se tiver, eu quero que alguém deixe aqui nos comentários para mim saber. O que eu quero dizer, gente, pessoas sem conhecimento não é legal. Pessoas sem conhecimento não é bom, tá? Então, a pessoa tem que ter conhecimento, a pessoa tem que ter uma estrutura espiritual, né? Para pedir o conselho para ir para o pastor, para a pastora, para a missionária, sabe? Hoje em dia tá uma baderna, gente. Hoje em dia tá tudo bagunçado, não é verdade? Tá bom, gente? Galera, é isso. Deus abençoe vocês. Beijo e até o próximo vídeo aqui do nosso canal, tá bom?